e está gravando já. Vamos lá. Então, como eu disse, vocês a respeito de raças, né? A raça do Balinas, como eu disse, não é algo bem. A raça no Brasil é pouco extenso. Mas aí eu preferi fazer uma abordagem, por mais que a gente não tenha, não crie aqui no Brasil, é, é, talvez não vá importar por questões sanitárias as raças que são lá do país de origem, na Índia, mas eu trouxe informações sobre as raças também indianas, né, mas mais superficiais, pelo menos para mostrar que existem essas raças, né? E que porventura, não sei, pode ser que existam essas raças em outros países aqui da América do Sul, não tenho certeza, mas a gente vai pontuar basicamente nas raças criadas do Brasil. Tá tranquilo, tá parecendo legal aí, né? Sim, senhor. Beleza. E aí a gente tem raças, tem uma diversidade de raças, pensando em bubalinocultura, em bubalinos, né? Não especificamente nos bubalinos do Brasil, mas tem uma diversidade de raças e tem ainda grupamentos lá na Índia. A Índia é um país, como é que eu posso dizer? Tem algumas configurações que parece um país da época feudal, né? Com tribos e tal ainda, né? Ao mesmo tempo que é um país é um mosaico de coisas, né? E ainda tem grupamentos raciais lá que não estão descritos. É como se tivesse, por exemplo, uma raça de búfalo da região do vale do rio Cabixis ali, Cabixi, aqui na região, ou que Beraço do Guaporé, e uma outra raça que se desenvolveu no Planalto de Vilhena ali, e assim, próximas, porque a Índia não é um país tão grande, ainda tem menos da metade do tamanho do Brasil, 3 milhões de alguma coisa de quilômetros quadrados, Brasil com 8 e pouco, né, 8 milhões e 519 mil, a Índia com 3 milhões e alguma coisa, não chega a 4, não sei ao certo. Mas é um país com menos da metade do Brasil, é uma diversidade grande, uma população enorme, uma diversidade grande de espécies nativas, ainda na natureza, apesar do avanço da população, por ter o impacto da população, ainda tem muitos animais nativos lá, como o próprio búfalo, que tem animais selvagens lá ainda, né? Várias espécies, inclusive, de outras espécies de animais. E tem aí esses grupamentos que são criados em aldeias lá e não tem ainda uma padronização racial, não tem definição. E tem as que são definidas, né? E aí, descritas, tem 19 raças descritas. Entre Índia e Paquistão, uma raça na Europa que não vamos ver, e outros países que tenham raças aí, né? Então, 19 com padrão descrito, né? Porque, voltando lá ao conceito de raça, né? A gente trabalhou, eu trabalho lá na disciplina de introdução à tecnia, trabalho depois em melhoramento, porque precisa, né, os conceitos, e também trabalho na disciplina de noções de morfologia. Para estabelecer uma raça, é preciso dizer que há uma raça, é preciso ter um padrão descrito. É preciso ter uma descrição morfológica de como que esse animal é, né? De ponta a ponta. Né? Então, porque senão você não tem uma definição de raça. E no Brasil, inclusive, para o Ministério da Cultura ter reconhecimento e registro, além da descrição, é preciso ter um livro de registro e um quantitativo mínimo de animais registrados ali, inscritos, para você ter a garantia que aquela raça existe efetivamente, né? Existe efetivamente não, existe documentalmente, digamos assim. Aí vou ver aqui as principais raças criadas na Índia, né? Tem uma raça com aptidão leiteira, que o nome é Surti, não sei se a pronúncia é essa, Surti ou Surti, mas isso não importa muito. Um animal relativamente não tão alto, né? É, mais baixo do que algumas raças que a gente vai ver para frente aí, como a Mediterrânea, por exemplo, como a Jafarabad, que são raças criadas no Brasil. Ah, e tem muita raça ainda que não são de porte menor. Talvez algumas raças criadas aqui tenham até características diferentes da mesma raça criada na Índia por uma questão de seleção natural em relação à oferta alimentar, né? Porque lá a oferta alimentar não é das melhores, né? Então os animais, você vê, não é um animal tão grande, 500 quilos para os machos, 400 para as fêmeas. Ah, os búfalos que a gente conhece, a maioria que a gente conhece como búfalos são animais de pelagem preta, né? Mas existem algumas raças da Índia, até uma raça criada no Brasil, que a pelagem é marrom. Tem também uma raça criada no Brasil aqui,
que ela, né, a Embrapa estuda uma variante dela é, na pelagem, que ela é o objeto de estudo da Embrapa, que ela tem todas as características daquela raça original, mas é uma variedade com a pelagem amarronzada, uma pelagem mais pendendo para o claro. Depois eu vou comentar sobre isso. Até não trouxe informações aqui, mas a gente consegue abrir na internet e consegue ver isso. A Embrapa estuda essa questão, a genética desses animais, desse grupamento racial, que é a definição de variedade, né? Que apresentou essas variações. E o que a gente tem nos búfalos que consegue o mais utilizado para definir, para diferenciar as raças, são os chifres. Então, o formato de chifre, a posição do chifre é o que é utilizado para definir. Nesse caso, esse animal tem um chifre achatado, né, em forma de foice, e aí o direcionamento e crescimento do chifre, inclusive, às vezes a gente tem que parar para conseguir imaginar. Nesse caso, eles crescem para baixo, e aí direcionam-se para trás e para cima. Então ele faz um gancho para trás, ele vai para baixo, aí toma a direção posterior, né, caudal, e depois ele sobe a ponta, forma um gancho. E a produção de leite lá, como eu disse, é uma raça leiteira, mas você tem dados de búfalos de leite na Índia, como a Murra, que é a raça de maior produção mundial, no Brasil também, bem mais alto, né? Eu ainda na escola agrícola, eu lembro que me marcou uma informação quando eu li um eu li um livro sobre búfalos de um pesquisador e professor argentino, Marcos Zava. Eu estava ainda na escola agrotécnica. E eu gravei bem uns dados que tinha informações lá de búfalas com 25 quilos de produção de média na Índia. Uma búfala campeã lá, o melhor animal da Índia com 25 quilos de média. Então você tem animais muito expressivos, né? Mas, via de regra, devido à alimentação, as raças não, talvez nem apresentaram o potencial que elas poderiam ter de produção, né? 1.500 quilos aí, embora 1.500 quilos é a média de produção dos bovinos do Brasil, né? Na verdade, se for puxar aí 1.500 quilos por lactação, é mais ou menos isso. 300 dias, 5 quilos por dia, e se brincar, às vezes não atinge nem isso, nos bovinos, né? Os 1.500 quilos por lactação. Agora, o teor de gordura tem uma variação grande aqui, mas a via de regra é bem alta. Às vezes, algumas raças têm teor de gordura mais baixa, mas o surto é em torno disso, segundo os dados, as informações que a gente tem. E aqui está uma imagem, mais ou menos, desse animal. Ele se assemelha um pouco ao tipo de chifre do Mediterrâneo, vamos ver o Mediterrâneo depois. Se assemelha um pouco à murra, mas com um diferencial que a murra não aceita esses pelos brancos aqui nos membros e nem essa despigmentação. A murra só aceita um tufo de pelo branco aqui na cauda, no mais ela tem que ser totalmente negra e os chifres são mais espiralados aqui. Outra raça é essa raça Badavari, não sei como pronunciar também, né? Os animais também não são tão altos, são pequenos, peso menor ainda do que o surte. A pelagem também é meio clara, você vê a imagem do surte lá, uma pelagem um pouco mais avermelhada ou acinzentada. Esse fulvo quer dizer algo tipo cor de, como é que eu posso dizer? Da raposa europeia, não sei se vocês vão conseguir já ver a imagem, mas é um meio avermelhado, tá? E só que nesse caso apresenta coleira. Tem uma raça no Brasil também que apresenta essa coleira. Esse colar branco, nesse caso duas coleiras brancas, na base do pescoço, perto do peito. E é conhecida lá, por informações que se tem, resistência à doença maior e efeito do calor em comparação com outras raças. Produção um pouco menor de leite, e teor de gordura com a variação menor, mas atingindo até um patamar aí igual ou um pouquinho maior que o da surte, 12,5%. E aqui que está a grande vantagem do búfalo, justamente pelo rendimento, né, em sólidos, tem um teor de proteína mais alto e o teor de gordura bastante alto. Por isso que acaba tendo o búfalo tem essa vantagem. Produz menos, mas compensa porque na fabricação de lácteos, por exemplo, acaba rendendo mais. E aí, se ver bem, o animal, por ser mais rústico, é capaz de converter uma forragem, produz menos, é lógico, né? Produção mais baixa, mas é capaz de produzir converter forragem pobre
em gordura, que tem a ver um pouco com o próprio processo fisiológico de digestão de ruminantes. Já viram isso, né? Quando você aumenta o teor de fibra da dieta, a tendência é aumentar o teor de gordura. Como o búfalo tem um potencial de trabalhar melhor com alimentos grosseiros e fibrosos, naturalmente você vai ter uma. Se fosse num bovino, você vai ter uma rota de produção de ácido acético em vez de ácido propiônico e, consequentemente, vai ser convertido em gordura em vez de ser convertido em glicose e maior quantidade de leite. E aqui está uma imagem, né? Ah, não tem, acabou não trazendo a descrição do chifre, mas se assemelha um pouco com o chifre de uma raça que nós temos aqui, que é o carabao, o formato de chifre. O carabao é um pouquinho mais aberto. Isso aqui está próximo do que é o Mediterrâneo, que é uma raça feita na Itália. Aqui, ó, a vaca não dá para a gente ver, mas no bezerro dá para ver os dois colares que são falados, né? Um na base e outro mais na frente, no pescoço. E é uma pelagem acinzentada, coisa que a gente não vê aqui nos animais das raças criadas no Brasil. Aqui é sempre animais mais pretos, né? Essa raça também, essa Messana, não sei como é que pronunciaria, que é um produto de cruzamento entre essas duas raças iniciais, com altura muito parecida, né, das outras duas raças, entre 1,40, 1,30, outra 1,5, né? Peso também muito próximo. Só que a diferença é o chifre. Como uma tem um chifre mais fechado e a outra mais aberto, vocês viram lá, e aí os chifres aqui acabam adquirindo um formato diferente, devido a a origem das duas raças de origem, né, os formatos. Os chifres são menos curvos na extremidade, só que mais longos e irregulares. E o corpo é um pouco mais longo, mais comprido, né, só que mais leve que na raça Murrá. A pelagem geralmente é preta ou acinzentada. A produção é mais ou menos parecida com a primeira raça, com a Surte. E, e lembra um pouco a raça Murra criada aqui no Brasil. Provavelmente, esse cruzamento, o objetivo foi a produção de leite, melhorar alguma coisa. Mas já é um animal com outra configuração um pouco diferente, um tamanho um pouco, parece ser um pouco maior, apesar do tamanho registrado oficial ser similar ao das outras raças, né? Se a gente for ver as raças do Brasil, o porte é bem maior, tá? É praticamente o dobro nos machos, tranquilamente, você encontra animais aí, Mediterrâneo, Jafarabade, com o dobro do porte que é descrito para essas raças aqui. Então a gente, são raças, dá pra gente, são raças menos desenvolvidas, dá para a gente tirar, fazer inferir aí que as condições locais não permitiram essa evolução para o maior tamanho, como ocorreu aqui, né? Ou como ocorreu com as raças melhores, às vezes criadas na Índia lá e estimuladas a desenvolver mais. Até por questão de nutrição, né? Você tem sistemas na Índia que alimentam bem os animais, mas tem sistemas que os animais são criados com sobra de colheita. O que sobrar da palhada de colheita é o que eles comem. Que é escasso a produção de alimentos, às vezes conforme o ambiente está, é pobre. A Nagpur é a raça menor comparada com as outras, né? Não na altura, a altura descrita é praticamente a mesma, mas é tida como menor, mas quando vai se avaliar peso e altura, acaba sendo muito parecida. A mesma altura e mesmo peso das outras. Talvez essa descrição seja comparando com as raças maiores, como Murra e Jafarabade, que a maior raça é a Jafarabade. É um animal com uma pelagem preta e tem mancha branca na face, pernas e cauda. Que a gente observa também essas manchas brancas numa raça que é aqui no Brasil, que é o carabao. As pernas são brancas, né? O Murra também tem essa mancha branca na cauda, aceitável para registro. Mas já tem raças que não aceitam nada de pelagem branca, tá? Os chifres são longos, achatados e curvos, dobrando para trás, quase até a paleta, com as pontas voltando para cima. Essa descrição ela é muito próxima da descrição do carabao. Os chifres do carabao eles são achatados, vamos ver depois. Se eu fizer uma secção, eles são triangulares. Se eu cortar o chifre, ele tem secção triangular. E eles vão para trás, sai da cabeça, vão para trás. Vai quase até a paleta, né? Nesse caso, é um pouco mais fechado. O carabao um pouco mais aberto. E dessa raça, o Nagpur, ela volta para cima. Produção de leite similar das outras, um pouco mais baixa aí, né? Do que a Messana.
ah, bem adaptado às condições áreas do local de origem, vejam bem, de novo, condições inóspitas, né? Não muito boas, e que leva que o animal tenha, não expresse muita capacidade produtiva, tá? E aí tá aqui, ó. A imagem é bem clara, uma plantio de arroz, uma palhada aqui, as alimentações da população aqui local, né? E o que o animal tem à disposição é a sobra de alimento, tá? Então, se eu for olhar, o chifre é parecido com o do carabao, só que o carabao é um pouquinho mais aberto, né? Ele não se direciona tanto a paleta como esse dessa raça aqui. Aí tem essa Nili Rave, já é uma raça de maior importância, porque ela está bem próxima da Murra, tá? Inclusive, já li algo, não lembro onde, que descreve que eles teriam formação ou origem próxima, tá? É, o nome se origina de duas raças muito parecidas, né? Que acabou sendo agrupada em uma só, a raça Nili e a raça Ravi ou Ravi, não sei como é que pronuncia, eu acho que Ravi. Como eu falei, era semelhante à Murra. O animal, a altura, em termos de altura, muito próximo das outras raças, né? 1,40, 1,30. Já animal um pouco mais pesado, um pouco maior. 700 quilos para os machos, 600 para as fêmeas, 50% mais pesado que as raças que a gente viu até agora. O animal preto, só que ele tem manchas brancas, ele é quase um animal malhado. Ele tem mancha branca na testa, na face, no focinho, nas pernas. São aceitas essa característica. E eu não sei se lá acaba pendendo para um animal albino, mas a gente às vezes ocorre albinismo aqui no Brasil. Os animais começam a aparecer com mancha e aí não são selecionados e aí começa a haver reprodução entre animais que têm manchas brancas e com o tempo você começa a ter animais totalmente brancos, animais albinos, o que não é aceitável nem para registro nem para efeito de criação, por causa do impacto que o sol vai ter nessa pele branca, né? Despigmentada. Mas o Nili Rave é normal dele, né? Os chifres são bem parecidos com a murra. Se a gente tirar as malhas do Nili Rave, ele fica uma murra. Depois vamos ver a murra aí que eu estou reservando essas raças que eu tanto falo para o final, porque são raças criadas no Brasil. A produção não é tão alta, mas já é um pouquinho superior à média das outras raças lá, né? Me chega a 1.800 quilos, que vai dar uma média de 6 quilos, considerando uma lactação de 300 dias, que às vezes a búfala não dá essa lactação de 300 dias, dá um pouco menor, mas eu estou extrapolando e fazendo a consideração para bovinos, né? Que é o universo que a gente costumeiramente conhece. E aí está a imagem da Lily Raven, né? Os olhos quase sempre eles são assim, esses olhos claros de fugir, gateados, né? Como o gaúcho diz, gateado. O chifre é o da murra todinho, tá? Tem a estrutura corporal, ela parece muito com a murra. Os pés são fortes, né? Esses cascos bem desenvolvidos. A murra tem os membros curtos, animal com boa profundidade corporal, então já é uma raça mais desenvolvida em termos zootécnicos, vamos dizer assim, zootecnicamente melhor, com a estrutura corporal melhor e com capacidade de produção melhor e provavelmente exige também uma condição de produção melhor, né? De produção melhor. Mas ela tem essa característica de ter essas manchas aqui. Ah, quando eu li esse livro do professor Marcos Zava, parece que tinha alguma coisa da Nili Rave fora da Índia sendo criado. Na Europa, mas não na Itália, na época, algo desse tipo, tá? Nos países ali do leste europeu, é, até países que entregavam a antiga União Soviética, que hoje está na moda, né? Estamos aí as coisas voltando, né? Década de 80 para cá, essa questão dessas ameaças de guerra aí, essa loucura toda, que envolve aquela região ali. De novo a Europa, né? A gente parece que tem sina com isso. E essas são as raças, as principais criadas na Índia, que tem alguma produção, algum foco em produção, né? Como eu disse, não é muito, não vamos se ater muito a essas informações, mas acho que tudo é válido, há tempo para saber que essas raças existem e até de repente para saber por que algumas características de repente aparecem aqui, né, porque estão talvez dormentes nos genes dos animais que vieram para cá e acabam aparecendo, como eu disse, essa questão da pigmentação branca dos animais.
e que para ela não é problema. Mas das raças que eram do Brasil, dentre as principais, a raça com o maior registro geral de capacidade de produção de leite é a Murra, os melhores animais, né? Embora Mediterrâneo, os italianos trabalharam muito em cima da seleção dela. Mas uma coisa que eu estava vendo, é, também não me lembro onde, gente, porque assim eu leio as coisas às vezes e eu não catalogo e tal, mas os italianos estão com um problema, a Itália tem um problema com a bovinocultura deles, para conseguir resultados no melhoramento genético. Porque assim, voltando lá aos conceitos de melhoramento, quando você tem baixa diversidade, baixa variância genética, baixa diversidade genética, você não consegue progresso genético porque é, você tem os mesmos genes da população, né? Você não tem essa variação. E o que aconteceu na Itália? Com a Segunda Guerra Mundial, estamos falando de guerra de novo aí, né? Com a Segunda Guerra Mundial, a população de búfalos foi praticamente, não foi, vou dizer, praticamente dizimada, mas houve uma redução substancial, drástica. Por quê? Fome. Não fome, não os búfalos passarem fome, as pessoas estarem passando fome. Então os rebanhos foram abatidos para alimentar a população, né? O pós-guerra foi tão nefasto, né? Não vou dizer tão, mas quase tão desesperador quanto a guerra, os anos todos de guerra. E aí isso gerou muita fome, muito problema, gerou estímulos também, que a gente sabe que a Revolução Verde veio a partir daí, mas gerou muito problema. E aí teve eventos como esse que o, o, o governo, as pessoas, enfim, estabelecem normas e tal, medida de guerra, né, ou de pós-guerra, e a população reduziu muito para poder ser consumida a carne. E aí você naturalmente reduziu o conceito de população e a raça, essa raça que a Itália cria, ela foi desenvolvida lá na Itália, foi dividida na região mediterrânea, especificamente Itália, e você não tem outro local, você não tinha material genético para buscar fora. Ela não existe na Índia, ela é só de lá da Europa. E aí você ficou restrito na população e acabou tendo esse problema. Mas depois, quando chegar nela, a gente comenta lá, tá? É uma raça grande produtora de leite, né? E a principal raça leiteira da Índia e do Brasil. Então, os dados que você tem de registro de produção leiteira da Índia, os melhores resultados são da Murra e no Brasil também. São animais, como eu disse, são animais, comentei alguma coisa sobre o Nile Rave ali, a profundidade corporal, né? São animais compactos, né? Robustos, os cascos. Mais robusto que ela, só a Jafarabade mesmo. Animais compactos, robustos, não são animais altos ou compridos, mas são aquela bola, sabe? Definido mais ou menos isso, né? Que é uma conformação profunda, como eu falei, e larga. Você olha uma murra por cima, ela é uma. Vou definir aqui uma definição que eu ouvi do criador aqui em Cerejeiras. Hoje acho que ele não cria búfalo mais. Ele falou para mim assim, eu achei bem interessante, professor. Ele falou assim, as minhas búfalas parecem uma Kombi. E se for pensar na Kombi, né, aquele automóvel da Volkswagen, ela é um tubão, né? Aquele troço compacto, ela não tem reentrância. Aí eu tomei para mim essa definição dele e sempre repito. É uma búfala bem conformada, bem robusta, ela parece uma Kombi mesmo. Então a Murra é isso, ela parece uma Kombi, aquele animal compacto, né? Bem profundidade corporal, tem uma largura de osso coxal, né? entre ponta de ilhos, bem largo mesmo. Como eu falei, os membros e os ossos são pesados, ela tem um cascão pesado, os membros pesados, joelho grosso, canela grossa, bem compacta, e as orelhas são curtas, né? O perfil craniano, isso é a descrição da Associação para Registro no Brasil, né? Ele é retilíneo, quando você olha a cabeça ela é reta, ou levemente curvado, né? Subconvexo. E o chanfro já é retilíneo ou um pouquinho côncavo. Quando você olha, começando da cabeça, diferentemente de outras raças que são ultra côncavo, a Murra é leve ou um pouquinho, ultra côncavo não, ultra convexo, né? Leve ou um pouquinho convexo, um pouquinho curvado para fora. Quando chega no chanfro é mais reto ou curvado para dentro, subcôncavo. Os chifres, que é o que mais tem descrição minuciosa, porque é o que define a Murra, ou a Murra, eles são pretos, são chifres curtos, finos e espiralados, eles são fechados em forma de espiral, a partir da mesma base.
E aí ele sai da mesma base e ele vai para os lados, ou seja, vai para fora, para os lados do animal, né? Depois ele vira para trás, aí vira para cima, em forma de espiral, ele vai fazendo um caracol. Inclusive, o nome murra na língua hindu quer dizer espiralado, por isso murra. A pele é preta, e aí é o que a gente descreve como pelagem animal, preta zeviche. O que é o preta zeviche? É uma pelagem descrita muito em equinos. É o preto brilhante, aquele preto bem vivo e brilhante. Tem um preto fosco, né? Para equino eu chamo de preto mal tinto, mas também tem a pelagem preta zeviche. E para o burro é preta zeviche. Não é aceito mancha branca na pelagem toda, só é aceito alguns tufos, como eu falei, na vassoura da cauda. Então, animais despigmentados com pelagem com manchas brancas em qualquer outro ponto que não seja a vassoura da cauda, não são aceitáveis, tá? Os olhos são um pouquinho saltados, né? Nas fêmeas e são um pouquinho menos projetados nos machos, até pelo formato da cabeça. A cabeça é um pouco mais saliente, aí os olhos ficam um pouquinho mais retraídos. Mais ou menos como os zebuínos têm os olhos pouco proeminentes. Se formos comparar zebuínos com taurinos, o taurino é os olhão esbugalhado, né? Saltado da face geralmente, e os zebuínos são olhos um pouquinho mais retraídos, que a pálpebra um pouco mais desenvolvida. A parte superior dos olhos acaba tem aquela bolsa que encobre um pouco os olhos. No giro isso é bem claro, né? E no macho do murra tem isso. E as fêmeas se assemelham mais aos taurinos. As orelhas são pequenas, né? E elas são quase horizontais. Não são muito caídas, pendulosas. Diferente de outras raças que são bem pendulosas. E aqui está uma macamurra, o chifre bem fechadinho. Esse chifre provavelmente teve algum problema, né? Ou foi cortado. Porque às vezes a murra ela fecha tanto, gente, que o chifre entra aqui, ó. Ele vai fechando. A escola nunca teve murra pura, então a gente nunca teve um problema com isso. Mas já tive que cortar chifre lá que uma vez uma vaca enroscou o chifre com a outra. Isso pode acontecer até de animais morrerem no campo, tá? Elas ficam ali não brigando, mas às vezes na brincadeira, vamos dizer assim, e enroscam o chifre, e você tem que cortar. Tem um vídeo de um cara que tem esqueço o nome da fazenda agora, até eu comentei isso numa aula aí, comentei com a professora também. Ele tem uma criação de búfalos, ele posta uns vídeos aí nessas redes sociais, e eu vi pelo YouTube. Mas ele tem Instagram, tem um monte de coisa aí, até tem uma búfala que ele nomeou como búfala blogueira. Lembra, professor, o nome da propriedade lá? Professor. Oi. Professor, se não me engano, é a fazenda produtora de leite ainda. Cantão, isso mesmo. É Fazenda Cantão. Aí tem um vídeo que ele tá com as animais cortando a ponta do chifre, tem duas vacas enroscadas uma na outra. E teve um evento na escola, a vaca enfiou a guampa aqui, ó. Mas não na vagina ou no ânus, na pele. E perfurou e cravou aqui dentro. Cara, pensa no desespero, numa agonia, porque ainda bem que o búfalo não é aquele bicho louco, como falam que é, né? E aí ela não conseguia sair presa, e a outra também não conseguia se deslocar, porque furou, feriu, passou a pele. Aí já foi, acho que ela atacou a outra por trás, imagino, né? E a ponta da guampa fina, que eram animais de sangue jafarabá, misturado com o Mediterrâneo. E pensa numa agonia pra você tirar aquilo. Tá? Pra você conseguir tirar aquele troço lá no pasto. Não sei se o Márcio se lembra disso, mas uma hora quando chegar eu vou perguntar para ele se ele se lembra disso. Quando ele voltar, se ele se lembra que eu e ele tivemos que resolver esse problema. Mas a murra é um animal, você vê aqui, né, de boa capacidade produtiva. O problema é que a seleção para formato, para qualidade de úbere ainda está meio aquém, né? Tem animais com úberes bem conformados, mas está muito aquém ainda, né? É um úbere ainda com formato não é legal. Eu ia comentar isso agora. A gente vê que as características que a gente aprende para bovino de leite, né, parece que são totalmente contrárias. A gente vê o senhor falando de animal compacto, robusto, né, acaba depositando muita massa muscular. Também tem a questão do
do Uber aí não é bem encaixado e tal. É bem, por ser o maior produtor de leite da Henrique, tem espécie, né? questão. É bem A respeito diferente. do Uber, vamos ver que tem animais já com o Uber bem corrigido, tá? A professora botou um vídeo de uma vaca recém-parida aí, bem interessante, que tem o Uber já bem mais corrigido. Tem uma outra imagem, não sei se é a próxima, com o Uber bem mais corrigido, alguns animais da Índia, inclusive. Isso aqui é aqui no Brasil, né? Você vê que é uma realidade de um cenário aqui no Brasil. Até esse MF, foto do MF rural aí. Mas tem esse animal com o Uber um pouco melhor. Mas a respeito da questão da estrutura corporal, o búfalo tem essa, vamos dizer assim, necessidade. Quando a gente for trabalhar lá com questão de nutrição, a gente vai perceber que a demanda proteica do búfalo é bem mais baixa que a do bovino, mas a necessidade de manutenção de condição corporal score ela é maior. Ela não aceita perder peso sem prejudicar muito a produção, como ocorre com a vaca bovina, que ela vai se desmanchando em leite, vamos dizer assim, né? É natural uma vaca bovina de boa produção, de média para cima, ela perder peso por uma questão de balanço energético negativo, que ela não consegue ingerir aquilo que ela tá liberando na produção. Então ela vai perder peso, naturalmente. Né, fazendas mais ajustadas de produção de leite aí acompanham o peso das vacas, né? Vão acompanhando o peso das vacas para avaliar a nutrição, para que esse balanço energético negativo não seja muito intenso. Mas ao mesmo tempo ele não consegue evitar, porque se o cara, com perdão na palavra, socar energia na vaca ali, força ela ingerir, ela vai ter desequilíbrio digestivo, vai ter acidose, aí a coisa piora. Pode até morrer, né? Mas no búfalo não. Então vocês vão aprender que o búfalo ele tem que se manter meio gordão aí, é o ideal para a vaca, tá? É a condição ideal para ela. Aqui, o Henrique, já são animais, isso aqui já é índio, né? Com a conformação de Uber um pouco melhor. O Uber anterior aqui não é legal, tá vendo que ele está descolado aqui, ó. Né? Mas olha o formato de teto, regularidade de tetos. Porque é muito comum na búfala ter os tetos deslocados assim, ó. Tá? Ou abertos, você lembra lá da disciplina de morfologia, né? Nós temos morfologia ou abertos ou fechados. O convergido ou divergido para o centro aqui. Já essa búfala tem um Uber muito bom. Provavelmente algum centro lá da Índia, alguma propriedade mais desenvolvida. Você vê o Uber posterior bom, não é ruim. A altura de assoalho de Uber aqui não está muito fora do jarrete. Então o Uber com um volume bom. Provavelmente é um animal expoente da produção deles lá, mas é uma murra. Ó. Tá vendo aqui? Ó, o espiral da murra bem comprovado aqui, ó. Nesse caso, o chifre fechou antes dele chegar na cabeça. Ele fechou para dentro e vai topar nele mesmo. Mas às vezes ele entra para dentro aqui, ó, e ele crava na cabeça do animal, tá? Você tem que cortar a ponta. O murra tem disso, dessa característica, tá? Mas você vê uma vaca com ubre posterior muito bom, mas com um assoalho de ubre muito bom, mas um defeitinho aqui na posição dos tetos. E há muito. Só que assim, no geral, olha a profundidade corporal. É uma Kombi mesmo, né? Se você tirar os pés aqui, sobra uma Kombi. Os pés da cabeça sobra uma Kombi. Um tubão, né? E a largura entre iscos aqui, ó. Entre ilhos aqui, ó, muito larga, muito animal muito amplo, né? E é natural que a búfala mantenha essa condição aí de produção. Professor, aqui basta clicar para o vídeo rodar, né? Isso. Tá aí, pessoal. Esse vídeo foi a professora quem colocou aqui, de uma murra recém-parida. A professora comenta sobre o vídeo aí, se é daqui, se a senhora sabe se é daqui do Brasil, tem ideia ou não? Eu peguei no Instagram, Cabanha Búfalo Murra, tudo junto, né? É de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Aí, na legenda, né, de acordo com os produtores lá, eles estavam, essa fêmea tinha acabado de parir, e eles iam fazer a ordenha para tirar o excesso do que o bezerro ainda não tinha, o terneiro ainda não conseguiu mamar tudo, né? Mamou o suficiente, mas ainda sobrou, então eles fizeram a retirada, né? A ordenha do excesso do leite, né? O excedente. E aí fazem isso, né? Para poder, especificamente
nesse local, né? Para dar mais conforto para a búfala, para não acontecer posteriores problemas, doenças no útero. E é isso, eu achei mais interessante, né? Porque a gente tá vendo aí o animal mexendo, embora acho que a imagem tá travando, mas acho que é do vídeo mesmo, da internet, ou a minha internet, que eu já fui e voltei várias vezes aqui do Meet, que a internet tá ruim. Ah, tá. Mas dá para ver A duração bem, dele não é tão né? longa, né? Que são 29 Não, segundos. é bem curtinho. Aqui, eu não É, sei pro é pessoal aí bem, como bem. é que tá aí, mas tá, aqui ele tá rodando, aí só que assim, como a filmagem eu acho que não tive muita resolução, ela não fica muito clara. Mas ele tá rodando e chega no final, quando ela dá essa virada aqui, onde ele encerra a filmagem, né? É, Isso, mas dá pra gente ver aí as características do animal, né? Inclusive, veja bem, o ubre bem volumoso, né? Um posterior bom também, ó. Um ubre bem inserido. É lógico que não ganha de um holandês que tem anos de janela de seleção. O ubre anterior não é legal, meio despencado, mas para a búfala é muito bom. Teto, formato de teto regular de teto não é legal. Você viu que a outra imagem que eu mostrei, os tetos eram muito mais regulares. Até porque a gente talvez não tem muito foco nesse processo de seleção para isso, né? Acho que a Índia trabalhou isso um pouco mais do que aqui. Mas uma coisa interessante, professora, o fato de ser do Rio Grande do Sul é isso, né? Essa versatilidade do animal. A gente tem o búfalo como um animal de clima quente e está no Rio Grande do Sul, né? uhum, Então você tem, até a gente tem, como eu falei, isso, do professor Marcos Ava, muito búfalo sendo criado na Argentina. A Argentina é mais frio que o Rio Grande do Sul e tem criação de búfalos lá. Tem até outro vídeo da senhora que parece que é de lá, né? Pelo mapa que tem na filmagem, é a Argentina também, mais para frente aí. Então a gente isso. vê essa questão aí. E aqui de novo o espiral, ó. Dá para perceber que esse chifre, ele vai dentro desse espiral tentando sair indo para trás, tá? Mas às vezes ele fecha dentro do próprio chifre. É bem espiraladinho mesmo. É o que mais identifica a raça Mua, é justamente esse chifre espiralado, né? Esse chifre espiralado. Aqui o vídeo que eu falei, né? Acho que a sequência é essa mesmo, né, professor? A próxima já é esse vídeo desse reprodutor. Porque às vezes eu Isso, passo errado isso. aqui. Mas é na Argentina de novo. E aqui é pelo jeito parece. Esse é. Aqui é no Uruguai, né? Vai Desculpa. aparecer o. Aqui a Argentina é Uruguai, eu tô confundindo, mas a Argentina é a bandeira, né? É a Argentina É mesmo. a Argentina. Esse aí é um. Eu até procurei, porque como ela sempre. Acredito que ela seja a dona, né? É Maria, o nome dela. E é um centro integral de inseminação artificial bubalino. Mas tentei procurar um site, né? Porque ela sempre está falando, reprodutor isso, aquilo, mas não encontrei. Não sei se eu também não passei muito tempo procurando, mas que eu queria tirar umas dúvidas ou talvez procurar Aham. imagens melhores, né? Até no YouTube não tem Ó, tanto. Tem pouquíssimos vídeos sobre, tá, essa é mas a melhor. imagem tá melhor, né? Ah, tá. Do que no Instagram. Melhor em relação à outra. Em relação aos canais, eu não sei. Veja aí Uhum. de novo aqui, o que ele pode falar da raça, né? É um animal compacto. Ele parece ser curto, mas não é tão curto assim, é porque ele é muito profundo, né? Com boas massas, animal que ele ainda dá algum rendimento de carcaça. O búfalo não tem muito cobertura sobre a costela, tá? A costela do búfalo é magra, mas as massas musculares aqui de paleta e traseiro são bem desenvolvidas. E aqui, ó, aquilo que eu falei, né? Que é comum, é aceitável, ocorre e é aceitável esses tufos brancos no pelo da cauda, tá? Mas só também. No mais, é um animal que você vê totalmente pigmentado de preto, né? E o chifre ainda é um animal jovem, pelo formato do chifre que não fechou ainda, ó, a gente percebe que é um animal bastante jovem ainda, né? Ó, ele vai fechar mais esse aqui. Eu, só, eu fiquei na dúvida porque, por exemplo, apareceu aí na imagem 4A. Não sei se ela quis dizer que esse Pode ser que 4A seja, seria o quê? 4 anos. Tem uns que tem um que, não sei se eu coloquei aqui, eu acho que não, tem um que para era um ver, não sei se bezerro. tá onde é. Eu acho que talvez tenha 1 ano e 2 meses, não sei, né? 1 a 2 anos. Então eu acredito, né, que mais para Ah, frente a tá. gente tira a dúvida. E o chifre está bem menos. O outro acho que é um Se bem que é outra Mediterrâneo, raça, né? né? Mas não está Aham. totalmente.
Então você vê mais uma vez aqui, ó, Isso. porque são animais em clima mais frio, né? Lá na Argentina, tem criação no Rio Grande do Sul, então nada que impeça a criação de búfalo aí. Impeça essa questão. E os animais realmente bem manejados são animais mansos, não são animais, como a gente vê assim, não é nada de você botar no colo, mas também, até pelo tamanho também. Mas ele não é aquele bicho também que pensa, é extremamente agressivo e tal, e tal, e tal. Então não é bem nessa linha, né? A outra raça que é do Brasil é a Jafarabade, tá? E o nome deriva da cidade, né? Então você tem lá, não sei se vocês lembram, mas não sei se vão lembrar, né? A guerra do Afeganistão, talvez não lembre, não é uma coisa tão recente assim. Mas tem acho que a capital do Afeganistão é Islamabad, então tem esses nomes ali, né? A Índia, Paquistão, Afeganistão, talvez tenham nomes parecidos, né? Então, Jafarabad é uma região, uma cidade, desculpa, e que aí o nome da raça deriva-se dessa cidade, né? Só que lá eles são chamados de Bhavanagari, e são chamados também de Gir, porque o bosque de Gir, nessa região lá, nessa região geográfica da Península de Catiavá, é de onde veio a raça Gir também. Então é chamado de búfalo Gir, ou Gir búfalo também. Até pelo formato do chifre, são duas linhagens, duas variedades dentro da raça Farabate. A Gir búfalo e a palitana. A palitana é mais pesada e a Gir búfalo é um pouco mais leve. Mas é chamada de Gir também. Aqui eles chamam de Farabate, assim como também algumas raças de bovinos, a gente tem um nome aqui no Brasil e lá na Índia é outro. O Nelore, por exemplo, não é Nelore lá. Lá é Ongole. Nelore foi o estado, se eu não me engano, de onde o Ongole saiu, e aí a gente chama o gado lá de Nelore. O gado de Nelore ficou Nelore, né? Assim como o Guzerá. Guzerá, e o nome Guzerá vem de uma província de Gujarat, com T mudo no final. Aí ficou Gujarat ficou Guzerá. Mas enfim, essa raça é de uma região já mais de recursos naturais melhores, região de floresta, tá? E aí a tendência dos animais serem maiores, né? Selecionarem para maiores. É animal de cor preta e aceita manchas brancas na cabeça e parte inferior dos membros, mas nada muito extenso. É um animal com a frente muito robusta, muito proeminente. Ele tem um dianteiro realmente que impressiona, pesado, uma frente pesada. É um animal, a maior raça bobalina, é muito pesado, facilmente um macho Farabade dá aí 1.200 quilos, os machos de maior expressão, né, de melhor qualidade. Como eu já falei, são animais grandes, pesados e são mais compridos. Apesar de ser um animal grande, ser um animal compacto não, porque ele é mais comprido, mas é um animal profundo, ele dá essa noção de comprimento porque ele realmente é mais comprido. Tem barbela, coisa que outros animais não têm, né? Você vê os búfalos ali, se for botar as imagens, se for botar bem, ele é degolado, né? Esguelado, como o pessoal fala, ou falando nos compradores de gado, não sei se já ouviram esse termo aí, os compradores de gado, quando vão comprar bezerro, aqui na nossa região, professor, eles têm um termo que eles falam assim, é o engravatado. Porque o conceito da gente aqui no Brasil, no geral, aqui em Rondônia também, de bovinos bons, só um comentário rápido, é o animal com barbela. Porque a condição da gente é a condição de pasto, de campo, então o animal com barbela pressupõe animal zebuíno, que tem uma adaptação à condição. Então quando o animal não tem barbela, ele fala que é gravatado, né? Porque aí apertou lá no pescoço, não tem sobra de barbela. Já o Jafarabá apresenta barbela, coisa que outras raças não têm, né? E assim, considerando com a para búfalos, para a espécie balina, é uma barbela bem desenvolvida. Até porque os outros não têm nada, né? E a cabeça, como eu disse, o perfil é ultra convexo. Ele tem todas as características do Gir. Inclusive, teoricamente, dizem que o Gir tem aquele perfil ultra convexo da cabeça por habitar, por ter evoluído em regiões de florestas. Então ele tinha que se deslocar nessas regiões de vegetação fechada. Se ele tivesse uma guampa aberta, ou um espiral, ou um coisa que enroscasse, não daria certo. Então ele tem que ter realmente a guampa que cresça para baixo, e que não atrapalhe em nada o deslocar dele. Quando ele movimenta a cabeça da posição,
a ponta da guampa vá para lá, para perto da paleta, dos chifres, né? E ele consiga se deslocar. E o Jafarabá tem muito disso, muita da característica do giro aí nesse sentido, né? São animais de chifres pesados, os chifres são largos, eles são bem robustos mesmo, e eles crescem para baixo. Na linhagem, na variedade gir-búfalo, eles crescem para baixo, rente a cabeça, e aí chega embaixo e ele vira para trás e faz um rolo, dá aquela espiralada, tá? E às vezes o chifre, eles cobre os olhos, ele pressiona o olho tanto que o animal fica com aquela bolsa em volta do olho, devido ao chifre ter crescido tão rente à cabeça e descido para baixo. Na variedade palitana, não sei se eu tenho mais de palitana aqui, mas quando a gente pode abrir, ele é um pouquinho mais espiralado, ele desce no mesmo sentido, mesmo formato, mesma direção do outro. Só que ele não desce tanto. Ele forma aquele espiral mais aberto que o espiral do Murra, um chifre bem mais largo que o do Murra, mas e já é uma variedade mais pesada. A palitana, a gir-búfalo já é mais esse formato mais para baixo. Como eu falei, no Brasil tem essas variedades, né? Na Índia não tem, não sei relato disso, né? Então a gir e a palitana. Um animal que é grande, mas ele come muito também, tá? Ele come bastante, porque ele é muito grande em relação a outras raças, né? E ele é mais para corte, é um produtor de leite médio, às vezes as pessoas usam. Eu mostrei uns vídeos para vocês na última aula, inclusive até não terminei aqueles vídeos, né? Dá pra gente eu até esqueci disso. Depois a gente tenta voltar aqueles vídeos lá, ao ver do tempo hoje, que tem um produtor criando o Jafarabá, que vocês viram lá, até eu comentei no vídeo, que é o Jafarabá, criador do Rio de Janeiro, que não é um animal, não é a melhor raça para leite, tá? E aqui, ó, esse aqui é um palitana. Desse formato aqui, tá? Às vezes o palitana mesmo é um pouquinho mais fechado, tá? E aí, ó, a barbela que eu falei, né? A frente dele é bem mais expressiva. Às vezes o chifre pressiona tanto aqui na cabeça que empurra a pele do olho para frente, fica o olho pequeno, dá a impressão de ser pequeno, porque fica escondido em volta daquela bolsa que é formada, tá? O perfil cefálico que é ultraconvexo, da nuca aqui, da marrafa aqui, ó, até chegar na linha dos olhos, a cabeça é uma bola, altamente muito projetada. O perfil do chanfro já é um pouco mais retilíneo, mas o perfil cefálico aqui é bem ultraconvexo, tá? Opa, não é aqui. Deixa eu voltar lá que eu acabei fazendo caquinho aqui. Então, estava aqui. Aqui está um rebanho de animais, né? Todos esses aqui, o gir-búfalo é mais assim, tá, gente? É um animal mais leve. Tem animais desses que desce aqui embaixo, mas bem lá embaixo mesmo, para depois curvar. O palitano, ele faz a curvatura mais próxima, que é a morra, tá? E tem uns animais dessa variedade aqui, cara, chega a ser, parece o orangotango. O orangotango adulto, ele fica aquela carona esquisita, né? Que o tanto que o chifre pressiona aqui, os olhos, aquela bolsa dos olhos, tá? Mas a gir-búfalo é mais isso aqui, mais para baixo um pouco, e a palitana um pouco mais fechado, mais curvado. E geralmente são animais que... O problema aí não é a ponta do chifre machucar os olhos, né? É o ele pé do pressiona chifre, a cabeça, né? assim, não chega a pressionar o crânio, porque não vai dar conta de crescer, o chifre crescer e forçar o crânio, mas ele pressiona a pele e fica aquela bolsona em volta dos olhos. Eu vou abrir umas imagens na internet aqui, que vai dar pra gente ver isso. Oi, professora. Não sei se o senhor vai abrir aquele link que eu falei que tinha um vídeo que eu queria mostrar, que eu tentei salvar, mas eu não consegui, estava tudo em chinês, japonês, não sei. E eu não consegui baixar nem com o programa, né, que baixa vídeo, qualquer vídeo que aparecer no navegador, ele vai lá e eu consigo baixar. E eu não consegui fazer, mas naquele tem o tamanho enorme, né, da raça. Esse aí é porque tá pequenininho. E tem também, acho que mostrando esse volume na cabeça. Agora você está falando, eu lembro desse link. Ele tá aqui, ficou na apresentação ou está só no e-mail? Tá só no e-mail, mas se quiser eu compartilho aqui a minha tela depois e aí eu mostro. Ou então mostra no final da aula. Não sei se vai abrir, não. Esse abre, e a gente abre e compartilha, em vez de tela inteira ou janela, compartilha uma guia.
se abrir, né? A gente dá pra compartilhar uma guia. Uhum. Aqui, isso aqui provavelmente som de fundo, não sei se está sendo o som aí, mas o som de fundo que é parece uma música indiana, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, quer ver? Um detalhe que a gente tem que observar no Jafarabad às vezes é que a orelha dá a impressão de que ela está acima do chifre. Dá essa impressão. Aqui nem tanto, mas tem animais que dá essa impressão. Principalmente para o chifre crescer muito rente a cabeça e só aparecer depois aqui. O que não é normal, né? As orelhas estão sempre abaixo do chifre. Mas no Jafarabad você tem essa impressão que a orelha está acima do chifre. Por essa questão aí. Deixa eu ver aqui. Opa. Anterior. Tá, aqui eu acho que ela vai pro próximo, vamos ver. Tá. Mediterrâneo. O professor de Jafarabad não tinha, fora aquele link que você está falando, não tinha mais nada, nenhuma vídeo, nada não, né? Não, tem só uns gifzinhos, né, mostrando o início e no final um vídeo de 14 minutos, mas não precisa ser o vídeo todo, era só para ver mesmo essas características dele, Mas igual assim, como eu estou nesses outros atrapalhando que às eu vezes na hora de mostrei. passar aqui, pela sequência, não tem nada nesse meio aqui, na hora tá certa, né? Beleza. Ah, Vamos a lá. ordem tá certa. Mediterrâneo é a raça mais criada no Brasil em termos Tá certo. de números, né? Mais numerosa. E é conhecido como búfalo italiano, até porque ele foi desenvolvido na Itália mesmo. A raça foi desenvolvida lá. A gente vai ver algumas características do Mediterrâneo aqui, que são bem próprias dele. Originários aparentes, principalmente da raça Surte. Eu até citei algumas raças aqui, porque a gente entender de onde foi até a formação de outras raças. Né? Então, acredita-se que aparentemente teve a raça Surte como formadora do Mediterrâneo, embora o Mediterrâneo não apresente essas manchas brancas, né? Não é comum ter nos animais, porque eles são pretos. Aí depois ele foi trazido da Itália para o Brasil em épocas diferentes, né? Períodos diferentes. Um animal de cor cinza escura, marrom, escura ou preta. A gente costuma ver mais aqui a preta, mas ele pode ter pelagem um pouco mais clara. As manchas, apesar de ser a origem do surte, elas não são desejáveis, porque se você deixar, ele acaba virando albinismo, né? Intensificando muito, como eu falei, se você for deixar os animais se reproduzindo entre si, mas é permitido na extremidade traseira do animal. Alguns animais possuem despigmentação parcial na íris dos olhos, o que leva a acreditar que tem origem no surte lá e na verdade, o que é mais pigmentado é o Nilirrave, né? Mas o surte também tem um pouquinho de pigmentação nos olhos. Os chifres são medianos, e eles se deslocam, saem da base, deslocam para trás e para os lados. E as pontas voltam para cima e para dentro, formando uma meia-lua. No Brasil, eles são um pouquinho mais fechados do que os animais criados na Itália. Por uma questão de seleção aqui, ninguém selecionou pelo chifre, mas às vezes é um caractere que você seleciona uma característica, a outra vem a reboque, né? Que você não estava focado naquilo, mas acaba vindo a reboque aquela característica. Que não é uma característica quantitativa, qualitativa, mas que acaba vindo com alguma seleção de características quantitativas que está fazendo. Mas o fato é que no Brasil é um pouquinho diferente, um pouquinho mais curvado, e na Itália um pouquinho mais aberto. O animal é um animal robusto também em relação ao movimento, né? Os membros também são membros pesados. Tem um peito profundo, como também, não comentei, mas a murra tem esse peito profundo. E abdômen volumoso. A traseira é curta, ele dá a impressão de ser um animal um pouco mais curto, por essa compacidade, né? Em geral, é um animal compacto, musculoso e profundo. E aqui está umas imagens, né, dos animais mediterrâneos. Às vezes o chifre é um pouquinho mais curvado. Se pegar a imagem da Itália, você vê animais com chifre mais aqui, ó, mais assim. E um detalhe que a gente observa no Mediterrâneo é que geralmente são animais mais peludos. Você encontra um murro, é liso, igual a casca de um ovo, praticamente. Você vê muito pouco pelo.
O Mediterrâneo é um pouco mais peludo, talvez pela seleção da Itália, né? Clima mais frio, enfim, essa questão. O perfil cefálico não está descrito lá, mas é um pouquinho côncavo, né? Podemos chamar. Boca não, convexo. Não chega a ser ultra convexo como no Jafarabad, mas é um perfil convexo. Não é subconvexo também como no Murra, mas é convexo. E o perfil do chanfro já é retilíneo, mas o perfil da cabeça aqui, do cefálico, apresenta convexidade. Espera um pouquinho. Uma sequência aqui. Aqui você vê já um outro formato. O chifre, a secção do chifre, ele tem um formato meio triangular, tá? Você vê a imagem aqui, ó. Provavelmente às vezes você tem cruzamentos com murra, e aí você tem um pouquinho mais espiralado o chifre, tá? Mais fechado um pouco. Talvez, inclusive, essa característica dos animais no Brasil, não sei se talvez não venham aí do Mediterrâneo mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Tem alguém, deu um sinal sonoro de alguém para entrar aí, o Thalisson. Vou dar acesso para ele aí. Então você tem essa característica, às vezes aqui no Brasil, de o chifre ser um pouquinho mais fechado, né? Mas às vezes é bem fechado assim, ó. Pode ser provavelmente porque tem a sangue aí às vezes tem cruzamento, né? Com o Mediterrâneo, com Murra, perdão. Mas, ó, muitos criatórios descornam os animais, tá? Descornam não, eles mocham, né? Porque mochar e descornar, toda descorna é uma mochação, mas nem toda mochação é descorna, né? Você pode fazer a mochação, tornar o animal mocho artificialmente sem ter chifre, simplesmente queimando o botão corne. Então, se você não tirou o chifre, você não descornou, né? Mas então torna o animal mocho, faz mochação ainda, só que no búfalo tem que ser, a cirúrgica eu acho meio complicado, porque a base é muito difícil de você tirar, se tiver com chifres grandes, né? Só se for realmente na necessidade. Não é como nos bovinos que as pessoas fazem por questão de estética ou pegam animais já adultos para descornar e tal. Mas nos búfalos, muitas fazendas fazem os animais jovens. Descaracteriza o animal, descaracteriza a raça, mas melhora o manejo, né? Porque tem vaca dessa que não entra para a ordenha por causa do tamanho da guampa, né? Muito aberta e tal. E o Mediterrâneo é uma raça leiteira. Se formos avaliar a questão do híbrido do Mediterrâneo, é bem mais corrigido, tá? As vacas apresentam bem menos problema de formato de ubre do que a própria Murrá, que é a raça mais leiteira. Mas estudo a seleção, aplicada pelos italianos lá, e bem severa. A bovinocultura é uma coisa extremamente séria e de muito retorno econômico para os produtores, né? Tem uma imagem aí de uma ordenha carrossel para búfala, pra vocês terem ideia. E grande. E música clássica para as búfalas descerem no leite e tal. Então é uma coisa, na Itália é bem desenvolvido mesmo, tá? Pera um pouquinho. Vou ter que fechar agora porque eu abri aqui, não abri na sequência, então ele desaparece algumas coisas aí. Aqui. Aí tem, acho que um vídeo aqui agora, né, professora? Isso. É esse vídeo que a senhora falou, né, que era do bezerro? Ó, percebam aqui a Argentina de novo, mas percebam que aqui ele já expressou bem a questão do pelo que eu falei, né? Ó, bem peludão, ó. Em relação a outras raças, você não vê isso, porque eu acredito, nunca li nada, mas é uma observação minha, acredito que seja devido à seleção feita, à formação da raça feita na Itália, né, que é um clima frio. Percebam, eu acredito que dá para se perceber uma maior homogeneidade, uma maior na configuração do animal, tá? Eu enxergo isso. Caramba. Aqui. Eu enxergo uma maior regularidade na forma do animal, né? Um ângulo de garupa menor aqui, ó, menos caída, tá? Um formato mais, até do que a própria murra, um formato mais harmônico, essa palavra que eu queria encontrar, na estrutura corporal do animal. Há mais harmonia, há menos desproporcionalidade, que você vê às vezes no Jafarabad, com mesmo animais que estão em bom estado corporal, bom score corporal, a proeminência dos isquios aqui, aparente, esse processo espinhoso aqui dos ossos aqui pélvicos, da região pélvica aqui mais para cima, mesmo animal que esteja gordo,
Já no Mediterrâneo é uma forma mais harmoniosa. Eu enxergo isso. Acredito que seja devido à seleção mesmo. E não sei se a gente conseguisse aqui umas imagens na internet mesmo de vacas mediterrâneas, a gente poderia perceber essa questão que eu falei do ubre, que tende a ser mais regular, mais harmonioso também. E aí, pá, deixa eu ver aqui. Vou ter que passar para o próximo. Espera um pouquinho. Como é que eu consigo fazer esse trem? Ele roda o vídeo, deixa eu. Aqui. Deixa eu fechar de novo, tá? Eu tenho que fechar porque. Eu abri aqui, é melhor. E por fim, gente, a raça Carabao, tá? Porque a gente viu lá no começo, eu comentei sobre isso, os grupamentos, né? Genéticos, com número de cromossomos diferentes, com características diferentes, com centro de origem diferente. O Carabao está pendendo mais para o lado da China e os países do sul da China ali, Vietnã, me fugiu agora, Tailândia, algo desse tipo assim, os países ali que esses animais são originários, tá? Filipinas, que eu estava tentando lembrar, né? Que tem esses animais desse grupamento aqui, que são chamados búfalos de pântano, né? Todos são búfalos d'água, os dois grupos, mas aí dentro dos búfalos d'água você tem os búfalos de rio e os búfalos de pântano, por terem características diferentes. Então os americanos chamam de River Buffalo, primeiro chamam de Water Buffalo, uma designação em inglês aí para os búfalos domésticos. Aí dentro do grupo eles chamam de River Buffalo, ou búfalo de rio, e o Swamp Buffalo, búfalo de pântano. Swamp pode significar pântano em inglês, né? Charco, alagado, coisa desse tipo. E como eu disse, é sudeste asiático, né? Região da Indochina, entre Índia e China, mas Malásia, Filipinas e tal. E é conhecido como trator do Oriente porque o que esse povo planta lá? Basicamente arroz, né? Então eles consomem muito arroz, chá, essas coisas, mas chá mais para comércio, o arroz é mais para subsistência mesmo. Em Índia planta muito arroz também, consome muito arroz. O arroz é asiático, então. E aí, o que é usado para poder mecanizar essas áreas lá e trabalhar isso, né? Ainda é utilizado até hoje, o arroz. E no Brasil é conhecido, o arroz não, o búfalo, desculpa, é conhecido como búfalo rosílio pela pelagem que ele apresenta, né? Ele tem um perfil craniano retilíneo e o chanfro reto, a cabeça reta e o chanfro reto, bem reto a cabeça dele, comparando com os outros, né? Os chifres são longos, grandes, chifres fortes, grossos, né? Pontudos. E se eu fizer um corte nesse chifre, um corte transversal, eu vou enxergar um triângulo. É de secção triangular. E eles saem lateralmente da cabeça, saem para fora, para o lado, né? Para laterais. E aí ele se direciona horizontalmente, sem baixar e sem subir, para fora e vai voltando para trás e chega lá na ponta e volta para cima. Eu mostrei umas imagens lá de raças da Surt, se eu não me engano, que é parecida com isso, mas o Carabao é um pouquinho mais intenso. As orelhas são de tamanho médio, posicionadas horizontalmente, orelhas não tão grandes, né? E elas são mais peludas, cobertas de pelo, do que de outras raças. O Mediterrâneo tem a orelha já coberta de pelo, mas são pelos longos e pelos claros. Ele tem a pelagem cinza escura, não é um búfalo preto ou rosílio, atribui isso à evolução no ambiente que ele evoluiu de pântano. Tem manchas de tom claro ou branco nas patas, você vê a imagem aí que da altura acima do joelho, do braço para baixo, os membros são brancos, às vezes brancos mesmo. Eles têm manchas brancas no pescoço, logo abaixo da mandíbula, e próximos ao peito. Eles têm um colar, como a gente viu lá no começo, o Mersana, se não me engano, um colar no peito. Então são listas circulares e paralelas. E tem também tufo claro de pelo em volta dos olhos, na arcada vitária, né, na parte superior, e nos lábios, nas comissuras labiais, que é a junção dos lábios ali, e também no ventre. Então animais com mais claros. A maior população dessa raça no Brasil está na ilha de Marajó. Então, basicamente, lá tem muito Carabao, tá? E lá porque é pântano também, lá, o Ilha de Marajó é bem alagadão.
E no resto do Brasil não tem tanto, porque o carabao ele é ruim de leite, produz muito pouco. E fraco também. Não, fraco não, é um animal pequeno, se comparando com as outras raças que há no Brasil, o animal não é tão grande. Mas é mais para carne e trabalho. Inclusive o marajó é usado como montaria, né? E é a única das regiões pantanosas, e por isso atribuem ter a pelagem mais clara por essa região, né? A região pantanosa ela é mais fechada, ela é mais sombreada, digamos assim, né? E aí a pelagem não precisa ser tão escura, né? Porque a pelagem escura, apesar dela se absorver calor, ela também é pigmentada, ela protege um pouco, né? Da ação do sol. Animal de dupla aptidão, basicamente tração na boa parte do mundo, mas no Brasil é carne. Lá no Marajó também para montaria, né? E aí tá a imagem do carabao, a guampa do carabao é enorme, ela sai para fora e ela cresce, ó, quando fala horizontalmente é porque segue a linha da cabeça. Não porque ela cresce, quando o animal estiver na posição cabeça virada para frente, então o chifre vai estar assim, ó, alinhado aqui. Veja esse animal de trás aqui, ó, que ele é praticamente vermelho, ó. É muito comum essa pelagem um pouco mais clara no carabao, né? E a guampa é enorme. E você encontra animais com as características também os búfalos que tem na Austrália são muito parecidos com o carabao. Inclusive animais acelvajados lá, se você for puxar a imagem, vai ver muito disso. E são guampas enormes e bem característica da raça, né? E o perfil cefálico, ó, cabeça retinha e chanfro reto. Uma leve depressão, a concavidade aqui em volta dos olhos, mas no geral é reto, tá? E os membros brancos, como eu falei. Esse animal não apresenta, mas aqui, esse aqui dá para ver mais sutilmente um colar aqui, ó. Mas ele apresenta um colar branco aqui no pescoço, tá? E pelagem clara. São animais compactos, animais não são tão levinhos como aquelas raças que a gente viu lá na Índia de 400, 500 quilos. Na Índia não. Criadas na Índia de 400, 500 quilos. Mas também não são tão pesados quanto outras raças aí, né? E aqui, ó, quando o animal posiciona a cabeça mais para frente, o chifre é na horizontal. Ó. Por isso que é descrito como horizontal, né? Aí ele vai para fora, para trás. Aí ele curva um pouquinho para dentro, mas já curvando para cima, na verdade. Né? Uma leve curvatura para dentro, mas na verdade a curvatura é maior para cima. Começa a subir o chifre. E os pelos que eu falei, ó. Os pelos brancos na comissura labial, os tufos de pelos brancos nas orelhas, tá? A pelagem fulva, avermelhada, e os membros claros, brancos, né? Certo? É a raça mais criada no Marajó. Aqui tem um vídeo que a professora colocou. Não sei, talvez seja do sul, mas é um carabao, ó, olha o tamanho da guampa. Mais peludão na frente, mas o resto do corpo dele é mais liso. E o número de cromossomo é diferente, né? Ele tem um número de cromossomo diferente dos búfalos de rio. 48 contra 50. Aqui. Deixa eu ver aqui. Então ele não gera descendente se cruzar, por exemplo, com um Segundo a literatura, sim, gera descendentes férteis. Agora, porque assim, talvez essa distância, inclusive taxonomicamente, Gabriel, ele não é outra espécie, né? É complicado esse negócio, esses conceitos, porque você coloca como, não, animal de espécies diferentes não se reproduzem para gerar indivíduos férteis. Beleza, essa é uma máscara que a gente aprende na biologia. Aí você vai ver que não é bem assim. Tem casos que gera, né? Aí você aprende taxonomicamente animais que tenham ser da mesma, que taxonomicamente serem nomeados da mesma espécie, tem que ter necessariamente mesmo cromossomos. Mas não é regra geral para tudo. Eu não sei onde é que está a falha. Nas regras ou nos conceitos para os quais elas foram aplicadas. Mas o que eu vi na literatura geraria indivíduos férteis sim, chama de búfalo comum. Mas eu não sei te falar isso com propriedade, tá? Talvez algum pesquisador lá do Marajó possa dizer isso com certeza, porque tem os dois lá, tem os dois grupos lá. A professora chegou a ver algo a respeito, ler algo a respeito, não? Não, eu só dei uma olhada rápida
naquele livro do Kindle, né? E tô lembrando agora do. Mas aí já é com. Porque eu tive que tirar o fone Ah, para tá. fechar a porta, mas eu não ouvi se vocês estavam falando do Entre cruzamento os dois. das raças dos búfalos ou com búfalo Não, entre com boi. Que eu lembrei agora Ah, não, na verdade era o. Não, eu com confundi. bovino, né? Que Bisão é o com gado cácaro, que tinha o o bífalo. É. ífalo. Não, É, o Gabriel eu confundi. perguntou do cruzamento entre os dois grupamentos de búfalos, né? Das duas variedades, do carabau ou querebal e o búbalis bubalis, variedade bubalis, e o búbalis bubalis, variedade querebal. Ele perguntou se o cruzamento produziria animais férteis, né? Segundo o que eu já vi, se eu não estou equivocado, eu busquei isso uma vez e tal, e cheguei à resposta que sim, que produziria. Mas eu posso estar equivocado. Não, eu tenho quase certeza que o que eu li foi que sim, que reproduziria. Mas talvez a gente pode até tentar ver se consegue resposta com algum pesquisador lá do norte, do Pará, né, que trabalhe com isso, porque lá tem os dois grupos, né? Temos dois grupamentos de animais no Pará, na Ilha de Marajó e em Alter do Chão? Acho que é isso, não sei. No local lá onde eles têm. Não é não. Não é Alter do Chão, não é outra cidade lá. Fugiu o nome. Que eles têm, inclusive a polícia anda montada em búfalos e tal. E eles relatam relatam não. O que eu li foi que daria, mas podemos tentar ver isso com eles lá. Mas eu não tenho certeza. Deixa eu ver se é isso a sequência mesmo ou se eu fiz besteira de novo aqui. Não tem. Tá, beleza. Não, é essa a sequência. Então, gente, ó, aí eu coloquei aqui um resumo mais ou menos da origem das 4 raças criadas no Brasil. Então, raças essas que têm padrões raciais definidos pela Associação Brasileira de Criadores de Búfalo. Então, são raças que têm um padrão. Se eu for lá na ABCB, eu vou ter informações no site, né, de como que é aquilo que eu trouxe para vocês aqui, das informações, aqueles detalhes todos de presença de pelo aqui, de colar, disso, daquilo, de formato de chifre, de secção de chifre, de posicionamento de chifre, está tudo lá descrito. Então a gente tem a Murrá, que é aptidão a leite, a Jafarabade, que é mais para corte, o Mediterrâneo, que é um animal considerado como misto, mas é um bom produtor de leite também, e o Carabao, que é basicamente carne. Então, se juntar aqui a Murrá e a Jafarabade, que são produtores de leite, elas têm origem na Índia. São raças de origem indiana, originalmente indianas, né? E se eu pegar a Mediterrânea, ela foi formada na Itália. Mas isso daí, a Carabao, ela tem origem no Sudeste Asiático, não é indiana. E juntando essas raças indianas, as raças produtoras de leite aqui, corte, indianas e a italiana, eu tenho eles no grupamento Bubalis, variedade Bubalis. Então, descrição Bubalis, Bubalis, variedade Bubalis. E se eu pegar a Carabao, é Bubalis, Bubalis, variedade Querebal. Inclusive o nome Carabao da raça para nós aqui vem dessa variedade aqui, cujos cromossomos são distintos. Tá? Então esse é o resumo das raças criadas no Brasil. E aí vamos ver aqui, professor, aquela questão do link, acho que essa é a última lâmina. Do link que a senhora comentou. Eu vou parar aqui a apresentação do link que foi comentado. Eu acho que eu consigo no e-mail aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Foi pelo e-mail ou foi pelo bate-papo, professor? Eu nem lembro. Pelo e-mail, deixa eu ver aqui. Foi pelo Tá, não, e-mail. tudo bem. Pode abrir e Mas se compartilhar quiser, aí. eu posso abrir Tá mais aqui. fácil que aqui. Ah, tá. Deixa eu. Guia. Já está aparecendo? Vai começar. Tá, então deixa eu só passar essa imagem para cá. Tá. Tá aparecendo, né? Aqui só são bem aquilo guias. mesmo, Deixa eu ir pro essa imagem representa bem aquela guia. descrição do palitano. E menos de búfalo, né?
Deixa eu ver se... तो Eu tô दोस्तों ouvindo. आइए देखते हैं Vocês estão गुजरात conseguindo ouvir, não? Mas também का चैंपियन não sei É जाफराबादी indiano? बुल Você queria entender o quê? दोस्तों É ये Eu indiano? escuto, ये mas não वीडियो entendo हमने nada, não. स्वामी नारायण também टेम्पल não. TAPS सारंगपुर Eu acho que deve ser indiano, que dá para entender ele falando, né, था o दोस्तों इस Jafarahá वीडियो से bem हम direitinho, अपने então नए acho चैनल que ela की não conhece. शुरुआत भी कर रहे हैं आपने हमारे चैनल गुरकिरपाल सिंह को बहुत सपोर्ट दिया है तो हम Veja como é um आपके animal साथ grande, डेयरी compacto. Olha a फार्मिंग की altura desse और animal, वीडियो nascer शेयर nele. करने के लिए Esse एक indiano não नया deve ser tão चैनल pequeno assim. गुरु कृपाल सिंह डेयरी फार्मिंग Então, assim, olha a altura de शुरू uma कर nascer रहे हैं nele. हमारी आने वाली नई वीडियोस Olha a ज़्यादातर इसी cabeça de चैनल पर marreta do आपको Gir, देखने né? को मिलेंगी तो आपसे रिक्वेस्ट है जिस तरीके से आपने हमारे पुराने चैनल को सपोर्ट किया है इसी तरीके से इस नए चैनल को भी सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों हमें अभी Aquilo que eu falei dos आपके olhos, सपोर्ट की भी lembra da ज़रूरत है descrição? Que बिकॉज ये pressiona नया bem os चैनल हमने olhos, शुरू किया है तो जितना fica ज़्यादा से ज़्यादा हो सके forçado आप pelo हमारे chifre. चैनल को प्रमोट करने में हमारी मदद कीजिए Isso. चैनल को सब्सक्राइब Olha o कीजिए pescoço. दोस्तों ये Que जो sebo de बुल आप pescoço. देख रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त एक बुल है और काफ़ी मेहनत से हमने ये वीडियो बनाया है काफ़ी लंबा इस वीडियो को कैप्चर Como करने é que é? ट्रैवल Como भी é que é o करना nome? पड़ा इस शानदार गौशाला की Kurkirpal कुछ और Singh. वीडियोस भी हमने बनाई है Fazenda de gado leiteiro, um dairy farming. É, gado leiteiro aí, ó, dairy. शेयर करेंगे दोस्तों ये वीडियो और ये Eu tô चैनल vendo aqui da... आपके लिए एक मेमोरेबल Eu não tinha Conforme parado aparece para que tá por pensar cima nisso, aqui em procurar. Deixa eu essa, procurar aqui. Ver essa se... legenda, né? Aí conforme o fundo dá pra você ler. देखने के बाद आप Uhum. Dairy farming. से हमारे साथ कमेंट सेक्शन É. Diary, na verdade, né? Não é diary, é diary. Diary é diário. Olha que cepo de bicho, né? Um monstro no animal. Se inscreva no canal para mais vídeos. Talvez seja a região, né? Kurkirpal, uma coisa assim. Kurkirpal sim. Aqui que o fundo está branco é pra gente ver. Como o fundo é aqui, ó. Kurkirpal sim. Essa é realmente a maior. Ó, escapou o animal. Dessa fazenda? Ah, sim, encontrei beleza, vários aí, ó. vídeos aqui Dá no pra- YouTube até pra deles. rastrear e já buscar mais Sim. coisas. Ainda tem, pelo que eu li até hoje, como eu falei, eu li o livro do Zava lá e mais materiais, ainda tem locais bem desenvolvidos, né? Onde eles investem bem e tal, né? Fazem pesquisa, né? Só que assim, é um mosaico, ao mesmo tempo tem locais muito... Eu não vou ir muito longe do que é a gente aqui não, né? Muito pobre. Perceba a característica dessa raça, gente, que é essa profundidade de peito aqui, ó. A maçã do peito dele vem quase no joelho, tá vendo? É muito... E essa barbelona, né? E essa profundidade do peito aqui muito grande. E veja, é um animal que não está no score de condição corporal muito elevado, né? Ele não está obeso, até porque talvez seja reprodutor que tenha que manter alguma coisa de peso, né? Mas um animal desse para passar 1.200 quilos não é difícil, não. Passa tranquilo, atinge tranquilo. E é um animal manso, porque o animal desse tamanho, se ele quiser se rebelar... Às vezes, professor, eu não sei, tem muitos desses locais que são do estado, né? Aí, pelo jeito, inclusive, não cria só búfalo, parece que passou um bovino ali. Às vezes tem centros de exposição que são estatais. Ele tem uma altura de garupa, quase a altura da pessoa lá. Uhum. Olha aí. Praticamente a altura das pessoas que estão trabalhando com ele, né? Outra característica do búfalo, aproveitar que esse espaço aí, é o deslocamento. O búfalo ele não desenvolve galope como o bovino, né? Galope mesmo, de dois a dois membros no chão. Ele sempre tem, por mais que ele esteja em mais velocidade, ele tem o desenvolvimento do deslocamento tripedal. É 3 pés no chão, 1 no ar, 1 no chão, 3 no ar. Pode olhar que ele está correndo. É sempre nesse formato. Até o búfalo africano também é assim. Ele não... Mesmo que a galope, ele sempre vai tacar um casco no chão primeiro que o outro. Portanto, ele não é bom para desenvolver velocidades. É um animal lento.
O ruminante é um animal lento no geral, né? O bovino é um animal lento, mas o búfalo é mais lento ainda. Eu coloquei aqui no chat o link do canal, Aham. né? Deixa eu interromper só passar para outra janela, só para outra guia. E que eu não, se não, eu não me atentei a isso, a procurar, né, o que estava escrito ali e ver, mas está bem interessante. Tem bastante vídeo aqui, dá para pegar Mas tem bastante coisa imagem, mesmo, hein? enfim. Né, no Morra. E pelo jeito, professora, parece que não realmente parece ser um centro de pesquisa, algo, deixei algo mais avançado, né? Uhum. Aqui, ó, o Manili Rave, bem provável pela pelagem, né? E tem muito búfalo, mas eu fiquei com a impressão que eles trabalham também com bovinos. Ainda tem disso, muita coisa estatal, pelo que eu pude ler até hoje, né? Muito centro ligado ao Estado, né? Público, como como a Embrapa, né? Aqui umas murras, aqui à esquerda aí umas murras, como a Embrapa muito, aqui também de novo os animais com características de murra, né? Chifre bem fechadinho, bem interessante. Vou até dá pra gente dar uma olhada para tirar mais informações aí. Inclusive, o Henrique, dá para perceber aí, essas imagens, essas do centro aí agora, aí, ó, e qualidade de Uber, o que pressupõe um avanço maior do que aqui pra gente nessa seleção de animais com características melhores de conformação de Uber, né? Para ordenha mecânica e tal e tal. Mas se a gente puxar aqui o Mediterrâneo, às vezes ele está um pouquinho além do nosso Murra. Quando eu digo nosso Murra, Murra criado no Brasil, né? E aí, o que vai dar deixa eu ver se eu abro, estou tentando abrir aqui, se eu abro as imagens, que eu consiga mostrar para vocês o que eu quero demonstrar de características do Uber da Mediterrâneo. Mas já. Falando nele, eu só queria só mostrar, deixa eu ver se eu consigo. De novo, é só um vídeo de novo daquela produtora da Aquela uma Argentina. do passou. Você viu lá o animal lá? Sim. Deixa eu fechar aqui, acho que vai passar todo. Ah, tá. Aqui, pelo jeito, é mediterrâneo o animal, né? Pelo formato de chifre e tal. Uhum. Porque Não na fala qual descrição animal que ela é. não tem nada. É o reprodutor Pucará. Centro Legal de Inseminação, Pucará. Bubarina. Reprodutor, Pucará. O búfalo é um bicho que gosta muito desse negócio de carinho e tal. É mais fácil fazer ele dormir do que um bovino. Eu sei disso porque tem animais na escola. Inclusive tinha uma fêmea lá que sentava no pasto, ela vinha, ela parava, te olhava, aí aquela indolência, aquela preguiça, depois que ela vinha no passo, andando, ela deixava o rebanho, encostava perto de você e começava a te lamber. Aí se você acariciar, pronto, aí tava no céu Aí pra ela. tira, É um animal que. aí tira pela. E também gosta da fama, Aham. né? Tira pela Para de se Catarina. aparecer, né? Gosta de se aparecer. É, é curioso que ela tá filmando, ela sempre vem, né? Eu tava procurando aqui ver se eu achava alguma coisa da Mediterrânea, não achei nada que eu pudesse mostrar, mas se eu achasse imagem, eu mostro pra vocês dessa questão da qualidade já do Uber. Mas uma coisa que o Mediterrâneo tem é uma corcova, que às vezes aparece mais nos animais que em outros, mas é até um troço meio esquisito, dá uma impressão ruim, mas ele aparenta muito uma corcova esquisita, que é os ossos os ossos da coluna dorsal, os processos espinhosos, aquela ponta da área torácica, né? Da parte torácica da coluna dorsal, eles são mais proeminentes, o que dá uma corcovona esquisita, quer ver? Deixa eu compartilhar rapidamente aqui, já estamos já acabando a aula, só vou compartilhar e aí a gente encerra. Deixa eu compartilhar aqui só para vocês verem que não são todos os animais que tem, mas às vezes você encontra isso. Ó,
Aqui quase, aqui tá mais claro, ó. Tá vendo aqui? Essa projeção, ó, aqui de novo. Essa projeção maior aqui, aquele um pouco mais claro e tal. Aqui a cabeça encobre, mas dá pra ver lá por trás que tem, ó, tá vendo? Na altura, na coluna dorsal, nas vértebras aqui, o processo espinhoso, aquela ponta das vértebras da região torácica é bem projetado, ó. Aqui não está tão evidente, mas coisa que você não vê, por exemplo, numa murra, no Jafarabade, né? Você não vê no Jafarabade, aqui é bem lisinho, né? Mas você vê em outras raças. Não, você não vê na murra tem um pouquinho, mas não tem tanto. No Mediterrâneo é mais aparente, tá? Porque eu não sei, mas o fato é que ele tem as características. Essa vaca aqui não apresenta tanto, mas às vezes você encontra essa característica, tá? Aqui os animais mais girbúfalo do que um jafarabá mais girbúfalo do que da variedade girbúfalo do que o paulitana, bem mais claro essa imagem, aqui tá pequenininha, né? Que o chifre mais para baixo, menos fechado. O paulitana, como aquele animal que a professora mostrou a imagem lá, para nós aqui no Brasil, essa diferenciação, essa divisão para grupamento paulitana. Eu acho que é isso, né, gente? O horário, acho que é esse mesmo, né? Já avançamos um pouquinho. Acaba às 8h50, né? 9 horas? 7h10. Acho que acaba 9 horas, né? 8h50. 8h50. Começa 7h10, 8, 8h50. Ah, acaba. Não é? É 8h50. Não, mas deixa eu dar 7h10 é 40 8h50. Não, tá certo. Eu não tenho aula agora, tranquilo, mas a professora deve ter outra coisa para fazer, você também deve ter Isso aula. mesmo. Aí, professora, na próxima aula ficou uns vídeos que eu queria mostrar de criadores que a gente não terminou. Aí, o que eu gostaria de fazer na próxima, depois a senhora vê aí. Eles estão até naquela apresentação da última aula. Ficou, agora que eu estou lembrando, ficou para trás. A gente mostra aqueles vídeos lá de criadores e tal, resultado de experiência de criação no Brasil, né? Para tentar completar aquela questão de como está o cenário hoje, como é que está o interesse pela bovinocultura, né? As barreiras que vêm sendo quebradas e tal e tal. Beleza? Não sei se só tem algo para acrescentar mais aí, mas por mim tranquilo, até para dar o horário, né? Não. Eu falo muito mesmo, acabo só eu falando. Mas pessoal, então é isso. Fechou? Até a próxima. A próxima nossa é presencial, né? Fechou, valeu. A próxima nossa é presencial. Até a Né? próxima. Aí, ó, beleza. Oi? A gente mostra, quem sabe na outra, quem sabe na próxima. Que é, né? Sim. Um pulo no curral lá, se der tempo para preparar alguma coisa, vai estar em cima, mas vai ter o contato com os bichos lá. Levar uns carreirão e tal. Brincadeira. Falou? Valeu. Bom demais. Falou. Fechou, valeu. Valeu. Até a próxima. Tchau. Falou. Valeu. Deixa eu encerrar a gravação aqui.